Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 7 de julho de 2021, teremos 9 palpites. Vamos começar ali na Eurocopa e vamos fechar na MLS. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Inglaterra e Dinamarca. Jogo que vale a segunda vaga na final dessa Euro e duas boas equipes na competição nesse jogo. De um lado a gente tem uma das cotadas a ser a próxima campeã, ou a primeira vez, né, da Inglaterra, que vem de 3 vitórias seguidas nos últimos jogos, são 4 vitórias e 1 empate, uma boa vitória sobre a Alemanha e uma ótima vitória sobre a Ucrânia, enquanto a Dinamarca também vem muito bem, depois de derrotas para Finlândia e Bélgica, ainda na fase de grupo, a equipe engrenou ainda ali dentro da própria fase de grupo, uma vitória sobre a Rússia, uma outra boa vitória sobre Gales e uma vitória sobre a República Tcheca. Chega com muita moral a equipe dinamarquesa, mas pelo elenco que a Inglaterra tem e pelos 2 últimos jogos, eu acredito que o Solskjaer conseguiu arrumar o time, conseguiu fazer o time jogar. Claro que a Ucrânia não é um time tão forte assim, mas conseguiu suportar a pressão da Alemanha, conseguiu vencer e venceu bem a Ucrânia. Então, na minha visão, a equipe inglesa chega melhor e chega com um certo favoritismo para esse jogo, apesar de eu ver um jogo bem difícil, um jogo bem truncado. Até porque a equipe da Dinamarca não fica atrás, ela sai para o jogo, ela também explora os contra-ataques e também ataca os adversários. Tanto que vem de 3 boas vitórias nos seus últimos jogos nessa Euro. Então, um jogo bem duríssimo, mas eu ainda vejo a Inglaterra mais poderosa e mais forte. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 na Inglaterra, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo, porque mesmo a Inglaterra vindo de uma boa sequência, ela pega uma equipe muito boa, tirou a República Tcheca, uma equipe que vinha dando bastante trabalho nessa competição, ganhou muito bem de Gales, ganhou muito bem da Rússia e deu bastante trabalho para a equipe belga, que até então era uma das cotadas também ao título. Então é um páreo muito duro para a equipe inglesa, mas ao menos o empate aqui a gente perde ao menos somente metade da stake, e em caso de derrota é que a gente perde tudo. Mas eu acredito que a Inglaterra vem forte, joga praticamente dentro de casa, é uma equipe muito boa, nos últimos jogos conseguiu dar encaixada, principalmente ali com o Sancho e o Mouth, então é um jogo muito bom e eu vejo a Inglaterra mais forte. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 na Inglaterra, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Bahia e Juventude, jogo válido pelo Brasileirão, onde a gente tem o Bahia em 6º lugar com 14 pontos e o Juventude ali em 12º com 12 pontos. Duas equipes que vão fazendo um bom campeonato até o momento, em uma competição que tem uma tendência de ser truncado, mas que nos últimos jogos essas equipes vêm muito bem. O Bahia vem de uma boa vitória sobre a Chapecoense depois de 2 derrotas para Palmeiras e América Mineiro, enquanto o Juventude vem de uma derrota para o Ceará depois de boas vitórias sobre Grêmio, Flamengo e Sport, além do empate contra o também a América Mineiro. Mas para esse jogo, pelo Bahia jogar em casa, pelo que a equipe apresenta quando joga nos seus domínios e pelo que o Juventude apresenta quando joga fora de casa, eu vejo o Bahia um pouco melhor para esse jogo, até porque a equipe venceu, é a atual 6ª colocada, tem tudo para continuar ali na faixa dos G6 ou até do G4 e joga dentro de casa contra uma equipe teoricamente mais fraca. E pelo que vem essas duas equipes apresentando, o Bahia, na minha opinião, também é favorito. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Bahia. A odd está na casa de 1,55, porque o Juventude, apesar das boas vitórias contra Flamengo e Grêmio, quando a equipe joga fora de casa, ela tem uma certa dificuldade. Até porque ela joga muito recuada. Foi assim com o Juventude, com o América Mineiro, acabou abrindo o placar num pênalti, mas depois tomou uma pressão muito grande no segundo tempo. E foi assim com o Ceará. Praticamente não jogou, quando resolveu jogar, acabou tomando 2 gols e pega a equipe do Bahia, que quando joga dentro de casa, pressiona muito os adversários. Então, de um lado, a gente tem um Bahia com uma boa equipe, uma equipe que quando joga em seus domínios pressiona muito o adversário, quanto a equipe que deve jogar recuada, como é de costume quando joga fora de casa. Não tem outra alternativa senão handicap asiático 0 e menos 0.5 no Bahia, odd na casa de 1,55.
Passando agora para Red Bull Bragantino e Cuiabá, outro jogo do Brasileirão. O Red Bull Bragantino invicto, primeiro colocado com 21 pontos, e o Cuiabá estreante ali em 18º com 4 pontos. Jogo que a gente não tem muito o que falar. O Cuiabá são 5, o Bragantino nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate, 3 vitórias fora de casa contra Flamengo, São Paulo e Atlético Goianiense, enquanto o Cuiabá ainda na sua estreia na primeira divisão ainda não conseguiu nenhuma vitória. Nos últimos jogos são 2 derrotas e 3 empates. Então um jogo que não tem muito o que fazer, a tendência é o Bragantino em cima, então por isso nosso palpite é Bragantino para vencer. A odd está na casa de 1,53, porque a equipe paulista está no momento muito melhor. Quando joga contra equipes grandes, consegue fazer um bom futebol, conseguiu virar sobre o São Paulo, e a equipe do Cuiabá, que deve jogar ali fechadinha, quando joga fora de casa não consegue mostrar um bom futebol. No último jogo até fez força contra o Atlético Mineiro, mas jogava dentro de casa e mesmo assim não foi possível fazer ao menos um gol, e para esse jogo deve jogar com as linhas bem baixas, explorando muitos os contra-ataques, até porque o Bragantino vem numa fase sensacional e tem tudo para vencer mais um jogo. Por isso, Bragantino para vencer, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Atlético Mineiro e Flamengo, outro jogo do Brasileirão. A gente tem o Atlético Mineiro ali em 4º lugar com 16 pontos e o Flamengo em 10º com 2 pontos. Jogo de duas boas equipes dessa competição, duas equipes que estão bem cotadas ao título dessa temporada, e é um jogo que, apesar de ser uma competição com a tendência de poucos gols, eu vejo aqui com bons olhos, até porque a gente tem duas boas equipes em campo. O Flamengo vai contar com a volta de Isla e Arrascaeta, o que torna o poderio ofensivo da equipe carioca muito melhor, sem falar que o Atlético Mineiro ofensivamente também está muito bem. Sem falar que os últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Já o Flamengo, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 2 gols ou mais. Por isso é um jogo que não tem muito o que fazer, senão mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,60 e é um jogo que coloca duas equipes que disputam praticamente o título até o final dessa temporada. O Atlético Mineiro vem de 2 boas vitórias, enquanto o Flamengo vem de uma derrota no Clássico, então necessita muito dessa vitória para continuar ali a caça aos líderes. E o Atlético Mineiro tem um ataque muito forte com o Hulk, com o Savarino, com o elenco que o Atlético montou, e o Flamengo não tem muito o que falar. Então são duas equipes que, quando estão em campo, a tendência de gols é muito grande, sem falar que quando se enfrentam, essa perspectiva também anda se mantendo muito bem nos últimos jogos, tanto que a gente teve um 4-0, um 3-1 e 2-1. Então não tem outra alternativa senão mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,60 para Atlético Mineiro e Flamengo. E passando agora para Palmeiras e Grêmio, outro jogo do Brasileirão. Aqui a gente tem o Palmeiras 3º lugar com 19 pontos e o Grêmio último lugar com apenas 2 pontos em 7 jogos disputados. Aqui, galera, também não tem muito o que fazer. O Palmeiras vem muito bem, vem muito forte. Depois da chacoalhada do Abel, a equipe vem numa sequência muito boa, são 3 vitórias seguidas. Nos últimos jogos são 4 vitórias e apenas a derrota para o Red Bull Bragantino, o atual líder. E o Grêmio, por sua vez, está sem técnico, são 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. A equipe não consegue apresentar um bom futebol, mesmo tendo um elenco muito forte. E para esse jogo, o Palmeiras, quando joga dentro de casa, é uma equipe muito boa. Conseguiu boas viradas sobre a América Mineiro e sobre Bahia nos minutos finais, o que mostra a força dessa equipe até os minutos finais. E a equipe vem de 3 vitórias seguidas, são 2 delas fora de casa contra Inter e Sport, onde são lugares bem difíceis de jogar, e pega um Grêmio agora com autoestima muito baixo, um time que não está encaixado e sem treinador. Então por isso é mais um jogo que não tem muito o que fazer, senão um handicap asiático 0 e menos 0.5 no Palmeiras. Odd está na casa de 1,65, porque a equipe paulista tá no momento melhor, joga dentro de casa, onde tem uma força muito grande. Pega a equipe do Grêmio, que pelos seus últimos jogos não tem o que falar. A equipe perdeu dentro de casa para o Atlético Goianiense, perdeu para o Juventude, empatou com Fortaleza, empatou com o Santos, perdeu do Sport. Então é uma equipe que ainda não se achou na competição e pega uma das cotadas também ao título, que vem muito bem de 3 vitórias seguidas. Então não tem muito o que a gente escolher dentro desse jogo. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Palmeiras, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para New England Revolution e Toronto, jogo válido pela MLS.
Aqui a gente tem na Conferência Leste o New England em primeiro com 24 pontos e o Toronto em último com apenas 5 pontos. Equipes em momentos completamente opostos, mas que mantêm a tradição da competição norte-americana, que é uma competição de muitos gols. Até porque o New England nos seus últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. Já a equipe do Toronto nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, apesar de nos últimos 5 jogos em apenas 2 a gente ter tido 3 gols ou mais, pelo que essas equipes vêm apresentando, não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,55 porque o New England é líder da competição, o Toronto não vem nada bem, é uma equipe que faz sempre campanhas muito boas na MLS, mas na última partida mesmo tomou um sonoro 7-1 do DC. É uma equipe que não se encontrou ainda, são 5 derrotas seguidas e derrotas com placares bem elásticos. A equipe praticamente não joga, a equipe é praticamente um saco de pancadas nessa temporada da MLS, e o New England vem muito bem, até porque a equipe já marcou 20 gols, mas é uma equipe que toma muitos gols, já tomou 15 e é a líder da Conferência Leste. E pelos resultados dessas equipes não tem muito o que fazer, senão mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55. Passando agora para Internacional e Palmeiras, e São Paulo, na verdade, outro jogo válido pelo Brasileirão. A gente tem a equipe do Inter em 14º com 10 pontos e a equipe do São Paulo em 17º com 5 pontos. Equipes que estão ali bem na parte de baixo da tabela, mas são duas equipes muito fortes e que têm uma tendência muito grande de brigar lá em cima. Mas ainda assim, pelo momento nada bem de ambas, eu vejo um jogo com a tendência de gols, até porque o Inter, nos últimos 5 jogos, em todos, tivemos 2 gols ou mais. Já a equipe do São Paulo, nos últimos 5 jogos, em 4, tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4, também tivemos 2 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa, senão mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,50, porque apesar de ser duas equipes que não vêm nada bem na competição, enquanto o Inter vem de 2 empates e 1 derrota nos últimos 3 jogos, o São Paulo vem de 5 jogos sem vitória, sendo 3 empates e 2 derrotas. São duas equipes que são muito bem qualificadas, têm jogadores muito bons, e o São Paulo principalmente precisa muito dessa vitória. A equipe ainda não venceu na competição, tá ficando dramática a situação no campeonato. Acredito que não deve sofrer com a zona do rebaixamento por ter outras equipes ali que devem brigar mais que o elenco do São Paulo, mas a equipe precisa vencer. O Inter a mesma coisa, são 3 jogos sem vitória, então um jogo com uma tendência muito grande para gols, que ambas devem procurar o placar positivo, mas do outro lado tem uma forte equipe que, caso saia para o jogo, também pode deixar espaço. É um jogo com uma boa tendência de gols e que é característica do confronto também. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Inter e São Paulo. Passando agora para Seattle e Houston, outro jogo da MLS, outro jogo que mantém aqui. A gente tem o Seattle em segundo com 26 pontos e o Houston em sétimo com 15 pontos, ambos da Conferência Oeste. E outro jogo que mantém a característica do campeonato norte-americano, uma característica de gols, até porque o Seattle nos últimos 5 jogos, em 4, tivemos ambas marcam. Já o Houston nos últimos 5 jogos, em todos, tivemos ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3, tivemos ambas marcam. Então, pelo contexto da obra, não tem outra alternativa senão ambas marcam. A odd está na casa de 1,77 e são duas equipes ali que estão dentro da faixa de playoffs da conferência deles. E o Seattle é uma equipe que marca e sofre muitos gols, como foi de costume nos 4 últimos jogos. O Houston não tem muito o que falar, vem de 4 empates seguidos e 1 derrota, mas em todos os jogos a equipe marcou e tomou gols, o que mostra que é a característica dessa competição. E são duas equipes com sistemas ofensivos que fazem sistemas defensivos que tomam e o ofensivo que faz. O Seattle já marcou 21 gols, mas tomou 8. Nos últimos jogos a equipe começou a tomar muitos gols. E o Houston já tem mais gols tomados do que feitos. São 16 a 17 gols sofridos. Então um jogo que não tem muito o que fazer, senão ambas marcam, odd na casa de 1,77 para Seattle e Houston. E passando para o último jogo do dia, Los Angeles Galaxy e Dallas, outro jogo da MLS. Aqui a gente tem o Galaxy em terceiro na Conferência Oeste
com 21 pontos e o Dallas em 12º com 11 pontos. Jogo também que vem mantendo a característica dessa competição, até porque o Galaxy nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 2 gols ou mais. Já a equipe do Dallas nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. Por isso é um jogo que não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,60 e é um jogo que coloca frente a frente o Galaxy, terceiro colocado da Conferência Oeste, contra o Dallas, penúltimo da mesma conferência, mas que vem dando uma recuperada nos últimos jogos. Ganhou do New England por 2-1 e empatou com o Vancouver em 2-2. Começou uma reação após a equipe não ter começado nada bem essa temporada da MLS. E o Galaxy vem de uma derrota dentro de casa para a forte equipe do Kansas, mas até então era 2 vitórias seguidas, mas ainda assim a equipe é a terceira colocada e um jogo fortíssimo para ambas as equipes, um jogo com uma boa tendência de gols, até porque é a tendência do campeonato da MLS. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Los Angeles Galaxy e Dallas. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 9 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!